Bem-vindos e bem-vindas a mais um Universidade e Comunidade, um programa que acontece todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, pelo NET Canal 4. Vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook, Universidade e Comunidade, ou pelo YouTube, Universidade e Comunidade. Hoje nós temos duas presenças muito importantes aqui no nosso grupo. Professora Renata, boa noite, professora. Boa noite, professora Isabela. Muito bem-vinda. E o professor Anselmo, muito obrigado pela presença. Boa noite. Para dar início ao nosso programa, a professora Renata vai fazer as suas considerações iniciais, que são os seus destaques da semana. Professora Renata, por favor. O meu destaque da semana é sobre uma publicação que saiu no Estadão, falando sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse índice, ele tem como base os dados do censo. Esses dados que eu vou falar para vocês vieram a partir do censo de 2010. Então, esse índice, ele foi obtido a partir de um estudo de 16 capitais brasileiras. E ele leva em consideração dados sobre a saúde, sobre renda, sobre escolaridade e expectativa de vida. Todos os municípios avaliados tiveram um alto índice de desenvolvimento humano, o que é muito louvável e interessante. Dentre esses 16 municípios, aquele que apresentou o maior índice foi São Paulo. O município de São Paulo apresentou o maior índice. Curiosamente, apesar desses 16 municípios apresentarem esses dados, esse alto índice, observou-se que há uma diferença do índice de desenvolvimento humano dentro do município. Então, em algumas regiões desses municípios, as pessoas vivem mais e melhor do que em outras regiões dentro do mesmo município. Então, por exemplo, no município de São Paulo, as pessoas que vivem próximo do Jockey Clube do Morumbi, podem viver tem uma média de expectativa de vida em torno de 82 anos. As pessoas que vivem em áreas mais pobres do município de São Paulo têm uma expectativa de vida de 69 anos. Então, a gente tem uma diferença aí de uma média de quase 14 anos. Não é só uma realidade do município de São Paulo. Recife, Cuiabá, Curitiba e Manaus, por exemplo, também apresentam essa mesma situação. E o mais curioso ainda é que essa discrepância foi menor agora com os dados do censo de 2010, porque esse índice, medido há alguns anos atrás, apresentou uma discrepância ainda maior. Puxa vida, então quer dizer que mesmo estando na mesma cidade, tendo bom planejamento da cidade, arborização, por exemplo, isso não quer dizer que, pelo fato de eu estar morando nessa cidade, eu vou ter a mesma expectativa que uma pessoa que mora em um outro bairro. E você sabe que dados eles usam aí para caracterizar se a violência é morte só por morte natural, tem outros índices? Na verdade, pelo que eu li e conheço um pouco a respeito, na verdade eles levam os dados que são levados em consideração são a saúde. Então, morte, principalmente doença, que são registradas em hospitais. Mas a gente sabe que indiretamente a violência tem um impacto direto nisso. Geralmente, nas áreas mais pobres, as pessoas não só têm menos condições de se alimentar melhor, ter um acesso melhor à saúde, como também estão mais expostas à violência. Com certeza. Bom, falando um pouco de violência, professora Renata, não sei se o professor gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Não, só é interessante perceber que existe uma diminuição ao longo desses últimos anos, que apesar de ainda existir uma grande diferença, pensando em 14 anos, entre quem mora numa região mais vulnerável e em regiões mais centrais, mas é interessante perceber que existia uma diminuição, era maior essa diferença. A ideia é que nos próximos índices essas diferenças diminuam cada vez mais. Talvez pela melhor distribuição de renda, programas sociais, investimento, Pode ser que isso tenha influenciado. Isso já dá uma pesquisa, hein?
dar um mestrado. Bom, É verdade. É verdade. Interessante. Bom, fazendo um gancho com a questão da violência, mas saindo um pouco do nosso país, eu acho que um destaque que eu gostaria de fazer é sobre o desaparecimento de 43 jovens mexicanos, né, que, ao que tudo indica, eles foram entregues ao narcotráfico no México. É interessante a gente chamar atenção porque todos eram estudantes do normal, né? Então iam se formar professores e professores do campo, né? Pelo que tudo indica, eram lideranças assim bastante críticas em relação à postura do governo, à forma que o governo agia em relação à educação. E eles estavam se organizando para fazer uma manifestação na cidade, na mesma cidade que teria um comício da mulher do prefeito, que era candidata a prefeito, né? E o prefeito mandou uma repressão muito forte, policial, para que eles não conseguissem ficar no centro da cidade. Inclusive, nesse confronto, 3 foram assassinados, né? E os 43 restantes foram colocados num ônibus e simplesmente desapareceram, né? E alguns policiais depois vieram a relatar que eles foram entregues ao narcotráfico e que eles foram todos assassinados e que foram jogados num lixão, os corpos envoltos em pneus para ficarem queimando e não sobrar nada, né, para contar a história, né? E há grandes indícios, na verdade existe uma questão muito forte aí de que os irmãos da primeira-dama, aí, que é quem faria o comício, eles são chefes do narcotráfico na região, né? Então é uma situação deprimente. Eu nunca vi nada parecido, né, de você entregar 43 pessoas assim para serem mortas, né? E pelo que se sabe, o Ministério Público indiciou o prefeito e a primeira-dama e eles estão presos. O incrível é saber que isso foi feito a mando da pessoa supostamente que representa o poder público, né? Exatamente. Que deveria cuidar do bem-estar das pessoas, né? Exatamente. Lendo sobre isso, eu achei uma frase da mãe de um desses estudantes desaparecidos que eu tomo a liberdade de ler na íntegra, por favor. Porque ela disse que já faz tempo que vivemos em uma terra sem lei. No México já aconteceram muitas coisas e ficamos calados. É hora de lutar por um México melhor. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que estão pipocando, esse fato horroroso só fez aumentar o número de manifestações, né? E, ao mesmo tempo, a repressão. Né? E eles estão protestando não só contra essa violência contra esses estudantes, né? Porque isso já se repetiu outras vezes no México, não foi a primeira vez, né? Mas também contra o próprio narcotráfico, contra a corrupção, problemas básicos, né, de saúde, educação. Nós sabemos que assim, o grande problema que o México tem é um problema geográfico, o fato deles estarem ao lado do maior mercado consumidor de drogas do mundo, né, que são os Estados Unidos. E, na verdade, todas as tentativas dos Estados Unidos aí, com políticas que a gente não sabe até que ponto estão... o alcance dessas políticas, né, de tentar reprimir esse narcotráfico foram, né, deram com os burros na água, vamos dizer assim, né? Nenhuma delas conseguiu ser eficiente para conseguir controlar esses grupos. É importante que todo mundo em casa pense sobre isso, porque a que ponto chegou a violência no país, né? E nós temos que olhar isso como um exemplo para que isso não ocorra no nosso país. Perfeitamente. As atitudes mais respeitosas entre as pessoas, o quanto que a gente está sentindo que não é só um problema perceber, né, que as pessoas que estão em poder, que estão de alguma forma no poder, não só elas, todo mundo, né, as relações que as pessoas estão estabelecendo entre elas, isso é muito preocupante. E, enfim, assusta, mas é importante que a gente esteja conseguindo saber disso, né? Eu acho que as redes sociais elas estão ajudando bastante nesse ponto. O professor queria fazer um destaque também da semana? Isso, aproveitando, né, esse assunto sobre violência, na verdade, uma busca de superação, né? Nessa semana a gente comemorou o
no dia 25 de novembro, né, terça-feira última, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Né? E, na verdade, é uma marca para se lembrar de o quanto que ainda as mulheres sofrem esse tipo de qualquer tipo de violência, né? Não é só uma questão de violência física. Muitas vezes a violência física ela é a última etapa de um ciclo que ela já está vivendo há muito tempo. E o que eu acho importante é que nós homens a gente também se preocupe e lute junto, né? Porque pensar que sim, as mulheres é que precisam se organizar e pensar sobre essas questões, fazer as denúncias. Essa semana a gente faço parte de um núcleo de investigação e ação social e educativa na UFSCar em São Carlos, e o NIASE, e essa semana no dia a gente organizou um evento, uma videotertúlia, convidou as pessoas da comunidade, da universidade e de fora, né? E fizemos uma discussão e o quanto que é importante a gente entender que a luta não é só uma questão de denúncia com boletim de ocorrência. Isso foi uma coisa importante. Não basta só, mas é preciso que você represente isso. Porque senão só o boletim de ocorrência, pela lei, só ele não garante. Então, existem alguns grupos que são chamadas as promotoras legais, né, que têm feito elas fazem um curso para entender toda a questão de legislação, para dar apoio a essas mulheres que sofrem esses tipos de violência. Ou seja, violência física, violência psicológica, uma série de outras coisas que às vezes a gente não identifica como violência, né? Como, por exemplo, mulheres que estão em uma situação típica do dia a dia, e os homens... eu esqueci. Tem problema, não? Eu tenho Às vezes até o fato do homem, né, o chefe da família, o pai, ser aquela única pessoa que trabalha e traz a renda para casa, né? E ele Exatamente. Muitas vezes oprimia a mulher na entrega ou não de um valor para uma determinada coisa. Isso também é uma violência, é uma né? violência. Porque na família cada um tem o seu papel. E se a mulher trabalha, joia. E se ela não trabalha, também. Porque ela desempenha o seu papel muito importante. Se ela não trabalha fora, né? Porque se ela trabalhar fora, ela trabalha duas vezes, né? Mas eu me lembrei que é interessante quando alguém começa quando existe uma cobrança de por que você está vestindo essa roupa? Não, fica parecendo um cuidado. Não é um cuidado, isso é uma violência. Então, são algumas pequenas situações que muitas vezes as pessoas não percebem que aquilo... Parece uma sutileza. Até, exatamente, né? É um cuidado, né? A pessoa está se preocupando com você, não é bem assim. Né? É uma invasão e, portanto, passa a ser uma violência, sim. Então, assim, nesse ciclo, isso pode... É preciso ser capaz de dar bastas, né? E é importante existirem essas datas para a gente refletir sobre, dialogar com as pessoas, né? Entender a posição delas, mas tentar buscar superar essa questão. Entender melhor esses limites, né? Exatamente. Até onde eu posso ir com o outro, mesmo a né? cantada, né? Não é Até assim. que ponto ela não é invasiva, Exatamente. né? Exatamente. Muito bom. Bom, acho que a gente pode até marcar outros programas para discutir essa questão, que eu acho que é uma discussão muito importante e que, de repente, o núcleo pode ajudar a gente a elucidar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, o nosso entrevistado de hoje, professor Anselmo João Causolari Neto, descendente de italiano? Sim. Não tem como, né? Com esse sobrenome, né? Causolari. Bom, ele tem graduação em Ciências Biológicas, tanto licenciatura quanto bacharelado, pela Universidade Federal de São Carlos. Mestrado em Educação e doutorado também em Educação pela UFSCar. Então você é um UFSCariano completo. Exatamente, desde o início. Que bom.
Atualmente, o professor Anselmo é professor adjunto aqui da UFSCar, no campus de Araras. Tem experiências em ensino e pesquisa e extensão na área de didática e formação de professores, desenvolvendo ações e investigando os processos de ensino e de aprendizagem em ciências e biologia, com enfoque em estudos interculturais, aprendizagem da docência e comunidades de aprendizagem. Muito bem-vindo, professor. Nós pedimos que você viesse para nos falar um pouquinho sobre as ações afirmativas que hoje a UFSCar tem para receber os alunos. Então, a pergunta que não quer calar, né? O que são essas ações afirmativas que a UFSCar tem? Bom, as ações afirmativas, elas, genericamente, é um conjunto de políticas e práticas, né, destinadas a grupos sociais que estão em desvantagem, estão de alguma forma eles estão sofrendo algum tipo de discriminação, né? Pensando assim, se é um conjunto de políticas e práticas, ela pode ser tanto institucional, em instituições públicas, privadas, em espaços públicos, então governos de estado, municípios, né, e que garantam de alguma forma a acessibilidade das pessoas que historicamente não tiveram oportunidade de estar, né? Então, quando as mulheres, por exemplo, passam a ter direito a voto, né, depois passam a ter uma porcentagem de 20% obrigatório na representação, portanto, em partidos políticos, 20% de mulheres estarem à frente de candidaturas, né? Então, assim, são maneiras de você tentar também corrigir erros históricos e desigualdades históricas, né? É bastante interessante porque, assim, a UFSCar, ela tem um papel bastante significativo e ela passa a ser uma pioneira, né, nessa política de ações afirmativas, né? Enquanto as ações afirmativas passam a valer na universidade, como lei, a partir de 2014, em todas as universidades federais, né, a UFSCar já faz isso desde 2008. Interessante, porque nós não teremos problemas quanto a isso, né? Exatamente. Porque na maioria das universidades, o que eu tenho ouvido dizer é que as ações afirmativas ou não existem, ou existem apenas no papel, né? Enquanto que a UFSCar, ela é um modelo, ela é um modelo de ações afirmativas porque ela exerce sem obrigatoriedade de lei. Exatamente. Justamente por princípios. Então, assim, existe, para então que se efetive esse conjunto de políticas e práticas, pensou-se num programa de ações afirmativas, desde 2008, na UFSCar, né? E esse programa, ele é pensado da seguinte forma: bom, ele vem fortemente do movimento negro, isso é importante ser dito, né? Porque não é algo que surge do nada, né? Existem movimentos sociais que vêm batalhando, né, lutando a luta justa, né, por condições de igualdade daquilo que está desigual. Então, nesse movimento, em 2008, a universidade implanta, né, e implementa o programa de ações afirmativas, sendo que chamado de reserva de vagas. E eu acho importante aqui fazer uma diferenciação entre reserva de vagas e cota, né? Porque as reservas de vaga é você reservar um número de vagas dentro de um determinado curso, né, para que ela seja ocupada por esses grupos que tiveram historicamente desigualdade, né? Na medida em que você chama as primeiras listas, uma coisa importante que eu acabei não tocando, quando a gente faz as ações afirmativas, então você pode fazer em instituições públicas, privadas, né, em vagas não só para ensino, mas pode fazer também para postos de trabalho, né? Então, ações afirmativas é um termo bastante amplo, né?
o programa de ações afirmativas na UFSCar, então, tende a cumprir pelo menos 3 objetivos, né? O primeiro deles, democratizar o acesso ao ensino superior na Universidade Federal de São Carlos, né? Esse é o grande tomada que enxergava-se que a universidade estava em defasagem, estava devendo isso para a sociedade, né? E aí começa-se a fazer esse programa, bom, reservar vagas, né? Também é importante que se pense, como eu já havia dito, como um outro objetivo, que a gente tenha esse acesso das pessoas, então essa democratização do acesso, ela signifique uma correção temporária, e isso é importante também. Há um prazo. Isso. Então, uma correção temporária, né, para superar essa desigualdade que existe entre grupos sociais que não estão contemplados na universidade, por exemplo. Não estavam. Entendi. Né? Então, são 3. Aí nós temos democratização. A democratização. Abertura para esses grupos. Que aí, então, você corrigir. E é importante dizer que é uma correção temporária. Entendi. Que não existem prazos para serem feitas avaliações desse programa, né? E ele ser revisto, repensado daqui a alguns anos. Isso está até 2021 em vigência na nossa universidade. Até 2018 a gente tem um prazo, depois em 2021 a gente tem outro. Então, isso não se tem a intenção de que seja para sempre, pelo contrário, né? Isso é uma maneira de você atender, né? Agora, dentro dessas questões, tem a questão da permanência dessas pessoas, que seria o terceiro objetivo. Né? Então, garantir que essas pessoas entrem na universidade, então sejam elas, no nosso caso, são vagas reservadas para estudantes de escola pública, né? Em primeira mão, em primeira reserva, e dentro dessa reserva para a escola pública, você reserva vagas para estudantes negros, pardos e indígenas. Tá? Explicar, para dar número, né? Em 2008, quando começa na nossa universidade, ele começa com 20% das vagas, de todos os cursos. Né? Isso para 2010 passa para 2012. Agora eu não vou lembrar direito se 2010, 2012. Alguns anos depois avança para 40 vagas. Isso acontecendo na 40%. nossa... Desculpa, isso, 40% das vagas. Certo. Isso, nesse tempo, outras universidades tentando fazer de outras formas, mas não fazendo dessa forma. Em 2013 vem a lei. 50% das vagas para todas as universidades. Federais. A nossa já vinha fazendo. Então, foi tranquilo fazer os 50%, porque em 2012, foi 2010 que passou para 40%, em 2012 para 50%, e a gente já vinha fazendo. Né? Então, para a gente foi um processo, e esse processo significou esses 50% de vagas, isso sendo reserva, 35% para estudantes negros, pardos e indígenas, que se autodeclaram. Né? É importante essa observação, desculpa, professora Isabela, mas você foi falando, eu fui me lembrando de uma conversa que eu tive com um aluno de doutorado de uma universidade pública aqui do estado, que está justamente estudando as ações afirmativas, né? E ele me disse que nos Estados Unidos existem essas, eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas existem as reservas de vagas para os estudantes negros e que também tem caráter temporário. E aí eles resolveram tirar, por pressão, né, por pressões de alguns setores da sociedade, tiraram temporariamente para ver se a proporção se mantinha. E observaram que nos anos seguintes a desigualdade voltou ao que era antes da implantação das reservas de vagas. Você acha que isso aconteceria no Brasil? O que você acha? Porque eu fiquei um pouco assustada com isso. Porque eu defendo essa reação. Olha, eu queria só falar uma coisa assim. A gente não pode esquecer que nos Estados Unidos as universidades são privadas.
Então, a primeira questão é que você tem que pagar. Né? E se a gente entende que a grande maioria, tanto lá como aqui, né, dos negros, tem uma situação econômica muitas vezes desfavorável em relação ao restante da população, isso acaba se explicando nesse sentido. Porque eles tinham essa reserva e eles ganhavam bolsa para poder ir para a universidade. Né? Não sei se, quando você retira o programa, você retira as bolsas. Né? Então, aí a manutenção realmente, você bancar uma universidade particular, entendeu? Pode ser, estou falando que pode ser um indício. Porque na verdade, assim, pensando no outro objetivo, que é garantir a permanência das pessoas, né? Nós temos no nosso país, isso surpreende positivamente muitas pessoas que vêm de fora, da Espanha, né? Dos Estados Unidos, que conhecem o programa de ações afirmativas, mas conhecem a universidade pública no Brasil. Né? Isso já chama um pouco a atenção porque eles não entendem muito como é que funciona isso. E mais, vir a quantidade de possibilidades, e aí uma questão financeira mesmo, né? Que essas pessoas possam se manter na universidade financeiramente. Mas o programa de ações afirmativas não pensa só na garantia da assistência, porque isso faz parte de uma área, né, da universidade, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, né, estudantis. Agora, no caso das ações afirmativas, dentro da Prograde, né, da Pró-Reitoria de Graduação, a preocupação é do acompanhamento pedagógico. Né? Tá. Então, esses dois acompanhamentos é que eles precisam acontecer. E aí, fica mais forte, mais marcado, no nosso caso, não a questão dos estudantes que entram por reserva de vagas, mas os estudantes que entram por cota, que são os estudantes indígenas. Que aí é uma outra maneira, você vai ter uma vaga a mais, e isso é pioneiro na UFSCar. Né? É só na UFSCar que tem. Pioneiro no Brasil, então. Isso. Pioneiro na UFSCar é ótimo. Mas é isso, é só na UFSCar que a gente tem a reserva de uma vaga por curso nos 4 campi. Né? E se essa vaga não for preenchida, ela deixa de existir. Então, se o curso tem 40 vagas, ele vai ter 41. Tá? E aí a gente tem outras políticas de equidade, que a gente chama como políticas de equidade. Na verdade, é buscar caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo, né? A equidade. Então, cada uma dessas vagas, no caso dos estudantes indígenas, eles ocupam, passando por um vestibular específico para eles ingressam, e se não houver alguém candidato para aquele curso, essa vaga não existe. Então isso é cota. Né? Isso também é para refugiado? Exatamente. Para os estudantes refugiados, que são aqueles que a gente de fato não tem como identificar, somente 2 ou 3 pessoas na universidade sabem quem são esses estudantes, justamente porque estão em situação de refúgio, né? Vindo de países, de lugares, de regiões desculpa, que de alguma forma saíram de lá fugidos. Né? Então, vêm para cá e entram, ingressam e cursam um curso de graduação. E também para os estudantes de convênio, que a gente chama de PEC-G, convênio graduação nos países da América Latina e África. Né? Então, esses estudantes também, com esses países, a universidade ela tem essa possibilidade. Então, também faz parte das ações afirmativas. No começo, alguns anos atrás, a gente ouvia nos noticiários, via nos jornais, na internet, algumas pessoas dizendo que facilitar o acesso das pessoas que estudaram em escola pública diminuiria a qualidade de ensino, por exemplo, ou que roubaria a vaga de pessoas mais preparadas. Né? Isso, em geral, são os argumentos para ir contrário, né, às ações afirmativas, dizendo que é um preconceito às avessas e tal. Tem uma historinha que eu vou deixar para depois, mas para te responder primeiro, né, que é assim, as pessoas, quando elas entram por reserva de vaga, elas estão concorrendo
entre estas pessoas que declaram que vão concorrer por reserva de vagas, certo? Então, quem fez escola pública vai concorrer com quem fez escola pública. Portanto, vão entrar as primeiras pessoas que tiraram as melhores notas. Então, existe uma diferenciação. As pessoas costumam dizer que quando elas saem dos seus privilégios, a gente precisa pensar nisso também, né? Quando a gente tem privilégio e tiram o nosso privilégio, a gente tem que olhar por que eu estava tendo privilégio, né? E é um pouco disso. Quem fez em escola particular, mesmo tendo feito com bolsa integral, mas teve uma condição de estudo direcionado para vestibular muito diferente do que acontece na maioria das escolas públicas. Eu digo a maioria porque não são todas, né? Mas pensando nesse esquema, então sim que as pessoas vão entrar por concorrendo mais próximo de uma questão justa nos grupos em que elas estão. O que acontece? Isso vale para as primeiras listas. A partir de um determinado ponto, começa a se chamar a lista, todo mundo. Entendi. Então, assim, a reserva de vagas, ela é válida, estão entrando pessoas que têm condição de estar na universidade, sim. A questão é, imagina que você tirou 10, 9,9 e uma pessoa, e o número dessas pessoas, né, que tiraram notas até 9,5, né, sejam 100, você só tem 30 vagas naquele curso, tenham 100 pessoas ali e tem 3 negros, pardos, enfim. Só que se você for para o 9,4, 9,3, começa a ter mais gente. Interessante, de uma maneira interessante, você vai identificando que se eu buscar essas pessoas que forem até 9,2, por exemplo, não são notas que não dão conta, né? E mais, dá a impressão de que são incapazes, mas é o contrário, eles não tiveram acesso. Exatamente. E agora fica a sua outra pergunta, eu acho que tem mais relação com nós, professores universitários. Professor, acho que nós vamos ter que marcar um outro programa. Infelizmente, o nosso horário voou, né? E a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que essa questão é muito importante e gostaria já de deixar o convite para o professor Anselmo voltar num outro momento e a gente discutir mais a fundo essa questão das cotas, que eu acho que só isso já dá um programa enorme. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que ficaram nos assistindo aí. Até a próxima.